coração. Abençoa, Pai Celestial, nosso pastor. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo de tua palavra. Abençoa os ofertantes, dizimos e fiéis. Cuida de nossas vidas, ó Pai. Pois eu te agradeço e te rogo por tudo, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Vamos ler as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 16, verso 17. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Romanos, capítulo 16, verso 17. Os irmãos acharam? E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas
engana o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Senhor Deus, diante do Senhor nós temos uma porção da Tua palavra. Diante da igreja nós temos uma porção das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que possa trazer aos nossos corações o que nós necessitamos nesta noite. Senhor, cobre-nos com Teu sangue, cobre-nos com Tua graça, com Teu favor, com Tua misericórdia, no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos possam. Graças a Deus. Vamos dizer todos, graças a Deus. Dá para ver que os irmãos viram que deu uma diferenciada, né, irmãos? Tivemos uma diferença. Pela graça de Deus, nós demos mais uma reformadazinha. Aproveitando a ocasião, também trocamos os assentos dos bancos. E creio que se não ficou no gosto de alguém, eu fiz o meu melhor. Se não ficou no gosto de alguém, fazemos o melhor. E aos irmãos que ajudaram, né, diretamente e indiretamente. Quando eu falo indiretamente, aqueles que estavam em oração, aqueles que contribuíram com outras coisas, e os diretamente envolvidos, né, nos trabalhos, na mão de obra, no caso do irmão Antônio, irmão Marcelo, irmão Starco, irmão Tito, irmão Sebastião, irmão Léo, irmão Joaquim, irmão Geraldo. Então, todos os irmãos que estiverem envolvidos, né, que Deus abençoe. A irmã Gislene, a irmã Lise também, né, que ajudaram na cozinha, né, para combustível das irmãs. Né? Mas graças a Deus que ninguém trabalha pela comida, né, irmão? Graças a Deus. Mas graças a Deus, somos gratos por isso. Vamos dizer todos, graças a Deus. O Antônio ficou sendo encarregado do trabalho, mas ele esqueceu que eu sou engenheiro. Né, irmão Antônio? Né? Eu sou engenheiro. Antônio, mostra aí, mano. Como é que tá, Antônio? Um vídeo chamado, Antônio. Eita. Fora demais. É isso aí, graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus por cada irmão, por cada irmã. Agradeço a Deus, que Deus os recompense com toda sorte de bênçãos nas mãos do Senhor. Sabendo que nós fazemos isso não é para agradar ninguém, não é para agradar homem, não é para agradar, é apenas para nós termos um conforto melhor. Se eu tivesse condições, nós teríamos um lugar próprio, teríamos uma igreja própria. Claro que não seria totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui, mas como nós não assim, eu não tenho assim essas ambições, eu não tenho essa ambição, nunca tive. Se eu tivesse, os irmãos saberiam que eu teria, mas eu nunca tive essa ambição. Desde quando nós começamos o trabalho, nunca tive essa ambição de ter tempo e tudo. Deixo na mão de Deus, né, irmãos? Porque uma coisa eu digo aos irmãos: até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Então
coisa que eu vou pedir aos irmãos é que, a igreja, o templo, tudo aqui faz parte, foram comprados com dinheiro, com oferta, essas coisas todas, dízimo, e apenas fiscalizem vocês mesmos. Vocês mesmos fiscalizem uns aos outros. Você tem irmão que está com a sua unhinha aí coçando parede, caneta, rascando, riscando as cadeiras, cutucando ali, cutucando aqui, arrasta ali. Você, como supervisor, você pode chamar a atenção. Amém, irmãos? Isso é importante. Os irmãos, porque às vezes, quando está assim, muito bom, mas às vezes tem pessoas que, como não gastou, não foi dinheiro seu, não foi dia que ele deu, não foi tempo que ele doou e tudo mais, não sabe o valor, não sabe o significado dessas coisas. Mas que nós possamos preservar. Amém? Amém. Muito bem, Romanos, um pouquinho d'água, por favor. Romanos capítulo 16, um pouquinho d'água, tem graça. Não esqueça da irmã, sim, a irmã Leninha que doou a tinta, doou uma parte da tinta, Deus abençoe a irmã Leninha. Muito bem, Romanos capítulo 16, verso 17, nós lemos o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Agora, se vocês observarem, existem muitas pessoas que têm um discurso já formado sobre amar uns aos outros. Ficar próximo um ao outro a qualquer custo, sob quaisquer situação. E nós observamos que Deus, através do irmão Branham, se vocês observar, 10% das mensagens do irmão Branham, quando ele se refere à igreja, quando ele se refere ao companheirismo, quando ele se refere ao amor fraternal, ele sempre diz para a igreja, para os irmãos, sempre estar perto um do outro, sempre estar próximo do outro. Ele sempre discutiu esse assunto da igreja estar próximo à igreja, de um irmão não ficar longe do outro, de não fazer acepção. Ele fala, em outras palavras, formar grupinhos na porta da igreja, formar grupinhos por meio de outros meios para colocar a conversa em dia, para fofocar, para tagarelar e outras coisas desse tipo. O irmão Branham, ele sempre diz o seguinte: ame o seu irmão, indiferentemente do que ele seja. Ame seu irmão, indiferente à condição que ele viva. Isso é Bíblia e isso é mensagem. Uma das provas do cristianismo, uma das provas de ser cristão,
é amar uns aos outros. Mas quando é que eu devo distanciar de um e de outro? Quando é que eu devo me distanciar de um e de outro? Deus não quer que as pessoas vivem separadas, divididas. O trabalho do diabo é dividir. Deus sempre quis a unidade. Sempre quis a unidade. Satanás ficou encarregado de dissolver essa unidade desde o céu. Satanás foi o autor da divisão que começou no céu, foi o autor da divisão que deu início no Éden, foi o autor da divisão no curso das eras e ainda continua sendo o autor de divisões na nossa última era. Ele quer separar o companheirismo, ele quer separar a unidade do Espírito. Quando o homem esteve separado de Deus, o que Deus fez de exemplo para unir o homem com Deus? Ele mesmo. Ele mesmo foi o exemplo. Quando ele se manifestou em carne, na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus, sendo homem, estava tão unido a Deus, tão unido à palavra, que os dois se tornaram um. Amém, irmãos? Essa é a unidade que Deus queria que o homem continuasse no Éden, aquela que Jesus provou há 2000 anos atrás. Essa é a unidade que Deus queria que o homem continuasse no Éden. Mas quando ela foi rompida no Éden, o homem separou-se de Deus. E quando o homem separou-se de Deus, não é trabalho muito grande de Satanás fazer com que homens e mulheres se dividam e separem entre si mesmos, e rompam o companheirismo, e rompam a fraternidade e o amor fraternal. Então, o trabalho do Espírito Santo é de nos unir. O trabalho do Espírito Santo é de nos unir em amor, em verdade, em espírito. Essa unidade ela é trabalhada pelo Espírito Santo, enquanto que o espírito do anticristo, Satanás, também está trabalhando por outro tipo de unidade também. Essa unidade que o diabo está trabalhando vai unir incrédulos, vai unir crentes manufaturados, vai unir todos através do Concílio Mundial de Igrejas. Ele está buscando também unidade. Satanás também está buscando a unidade. Ele quer todos unidos em torno dele. E Deus, por outro lado, também está procurando essa unidade. Só que o diabo tenta unir o povo por uma linha e Deus une o povo por outra. Satanás unirá o povo pela interpretação e Deus unirá a sua igreja pela revelação. Amém. Satanás unirá seu povo pela interpretação e Deus une seu povo pela revelação. Então, quando a revelação não se obtém, essa unidade é rompida. A revelação que Adão tinha, que Eva tinha, foi trocada pela interpretação. Quando a revelação é trocada pela interpretação, é rompida a unidade entre Deus e o homem.
O que faz com que essa unidade torna de novo o homem um com Deus é a própria revelação. Amém, irmão? É a revelação. Não tem como você estar unido com Deus com uma revelação fora do que Deus seja. Unidos pela fé. Mas o que é isso? Unidos pela fé. A unidade da fé. Fé é revelação. Fé é revelação. Você acha que nós aqui, que estamos aqui, alguns que eram da Batista, alguns que eram da Quadrangular, alguns que eram da Pentecostal, alguns que eram da Deus e Amor, alguns que eram católicos, você acha que estaria todo mundo aqui unidos com as antigas interpretações? Estamos aqui por causa da revelação. A revelação nos uniu para estar todos aqui assentados, ouvindo uma só coisa, tendo uma mesma fé, crendo no mesmo Senhor, num só batismo, numa só doutrina. Então, mas quando é que eu devo separar de um irmão? Quando eu devo separar-me, ficar distante de um irmão, de uma irmã? Quando eu devo ficar longe? Quando eu devo me afastar? Quando eu devo me desviar? Se o trabalho é ajuntar, se o trabalho nosso não é dissipar, é nos desajuntar. Mas quando eu me devo afastar, me desviar de um João, de um Joaquim, de um Pedro, de um Tião, de uma Maria, de uma Sebastiana? Quando eu devo me afastar, me desviar? Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo a nós o seguinte: primeiro deve-se notar. Notar. Você sabe uma coisa que é notada? É uma coisa que está escancarada. Uma coisa que está à vista. Uma coisa perceptível, que é percebida. Primeiro, Paulo nos orienta a notar. Notai o tal. Notai o tal. Irmãos, rogo-vos que noteis os que promovem dissensões. O que significa isso? Paulo está dizendo que o cristão revelado, ele não deve ficar espiando a liberdade, mas deve estar atento no espírito de quietude, no espírito de equidade, no espírito de mansidão, observando tais irmãos que promovem dissensão. O que é dissensão? O que é dissensão? Discórdia. Discórdia. Dissensões é a discórdia. Não se divide sem ter primeiro a discórdia. Toda divisão tem que ter uma discórdia antes. Eu discordo disso, eu discordo daquilo, então nós não podemos andar. Como poderão andar dois no mesmo caminho, se não estiver de acordo? Então, notais aqueles que trazem dissensões. Quando você vê irmão reclamando muito do ministério, reclamando muito do pastor, reclamando muito da igreja, reclamando muito dos cultos, da pregação, é um irmão que tem dissensão. É um irmão que deve ser notado sempre. É um irmão que deve estar de olho nele. De olho. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui na terra e nós ainda não fomos transformados. Nós estamos aqui aguardando a nossa transformação, como diz Paulo, vigiando a todo tempo, a todo instante, devemos estar vigiando.
mas nós podemos ser envolvidos com algum espírito. Podemos ser envolvidos com algum tipo de espírito, alguma vaidade, algum espírito, alguma doutrina. Estamos aqui. A terra está infestada de demônios, está infestada de espíritos, está infestada de discórdia, de dissensões, de distúrbios, de brigas, de intrigas. Isso está infestado em todo lugar. E como que nós vamos vencer tudo isso? A não ser pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Então, quando há unidade, quando há compreensão, quando todos estão no mesmo nível, quando todos estão batalhando pela mesma causa, quando todos estão marchando no mesmo compasso, quando todos estão de olho no mesmo alvo, tentando atingir o mesmo objetivo, diz o profeta, estando todos no mesmo espírito, Deus é capaz de fazer qualquer coisa em nosso meio. Deus é capaz de fazer qualquer coisa em nosso meio. Por quê? Porque todos estão no mesmo espírito. O profeta Moisés diz: o que poderia acontecer lá no cenáculo? O que poderia acontecer? O que poderia acontecer a não ser descido o Espírito Santo, onde a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos no mesmo Espírito, amém, irmão? Estavam todos no mesmo parecer. Estavam todos dizendo amém para a mesma coisa. Ninguém ali tinha um olhar atravessado um com o outro. Ninguém ali tinha um espírito contrário um ao outro, senão o Espírito Santo desceria. Mas todos ali estavam unânimes, diz a Bíblia, unânimes, amém, irmão? E quando todos estão assim, o profeta diz: não tem igreja alguma que Deus não abençoe. E Deus gosta de uma igreja, de um povo que está dessa maneira. De um povo que está vigiando ao seu redor, que está atento ao que fala, que não permite que espírito ronda ele, não permite espírito de fofoca, não permite espírito de mexerico, não permite espírito de falar contra o ministério, contra o ungido. E quando você bloqueia esses espíritos, quando você faz quando você bloqueia esses espíritos, quando você cria uma atmosfera diferente, e quando você cria um campo de força, onde esses espíritos não te atacam, diz o Mombrana, você é um homem poderoso. É uma mulher poderosa, porque resguarda a si mesmo. Amém, irmão? Mombrana disse: o homem mais poderoso na terra é aquele que controla a si mesmo. É aquele que pode controlar a si mesmo. É aquele que pode controlar seu mau gênio. É aquele que pode controlar seus maus pensamentos. É aquele que pode controlar os seus sentimentos. Mombrana disse: é aquele que pode controlar, domar sua língua. Mombrana disse: esta é a pessoa cheia de poder. Este é o homem cheio de poder, diz na mensagem humilde. Ele diz: não pense você que o homem poderoso, que a mulher cheia do Espírito Santo, cheia do poder, é aquela que anda correndo pelas paredes da igreja, correndo para lá e para cá, dançando e saltando. Não, mas o homem que é poderoso, aquele que tem poder, é aquele que sabe conquistar a si mesmo. Amém, irmão? Então, Paulo está dizendo: notai os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Cristo. Nós sabemos que doutrina é maneira de crer. Doutrina é maneira de crer. Que promove escândalo contra a doutrina de Cristo. A pior coisa que tem, irmão, é quando você tem um irmão que diz ser seu irmão,
que diz crer na mesma coisa que você crê, e você o vê ali na esquina, ali no mercado, ali na farmácia, na rua, no trabalho, negando a sua fé, negando o que você crê, negando o que você defende. Vocês estão entendendo, irmãos? E escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Desviai-vos deles. Você pode observar que aqui, presta bem atenção, que aqui Deus não está nos mandando nos desviar de alguma obra má de algum irmão, de alguma atitude má, porque estamos sujeitos a isso. Mas está mandando você desviar de alguém que promove você contra a doutrina de Cristo, que aprendeu. Quem está entendendo, irmãos? Contra a doutrina. Sim, você observa bem, para você ver, todo irmão que na igreja teve alguma deficiência, irmão Branham, todo irmão que teve alguma deficiência na igreja, algum problema na igreja, seja moral, seja o que for, o irmão Branham dizia: vamos orar por ele, irmão, vamos orar por ele, ele é um bom irmão, ela é uma boa irmã, apenas permitir que o diabo pegasse e tal, infeliz e tal. Mas quando levantava gente que tinha problema com a doutrina, ele desviava deles. Estão entendendo, irmãos? Ele desviava deles. Você pode observar nas mensagens do profeta, pessoas que se levantaram dentro do ministério do irmão Branham, interpretando o que ele disse, interpretando o que ele falou, pregando outra coisa que ele não pregou, como o grupo da chuva tardia, como o grupo da chuva seródia, como o grupo que estava batizando em nome dele. O irmão Branham desviou deles completamente. O irmão Branham desviou deles completamente. Estão entendendo, irmãos? Eles saíram do tabernáculo, foram embora do tabernáculo. O irmão Branham quebrou aquele espírito em cima do púlpito. Alguns enfurecidos saíram e montaram seus próprios grupinhos, e outros foram lá para o sul do Canadá e ficaram por lá. Agora, se tivesse sido um problema moral, um problema de fraqueza, um momento de fraqueza, alguma situação, controvérsia ali, mas não negando a fé, não negando a doutrina, o irmão Branham insistia com o povo: vamos orar por ele, vamos orar por ela, foi uma infelicidade, o diabo enganou e tudo mais. Mas quando é questão de doutrina, desvia-se dele. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Desviai-vos deles. Desviai-vos deles. Por isso que Deus ali, na era de Pérgamo, você observa ali, não, na era de Esmirna, você observa no gráfico, e na era de Esmirna, Deus disse para ela: eu aborreço a doutrina dos nicolaítas. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu aborreço a doutrina dos nicolaítas. Você pode observar que Deus exaltou quem aborrecia e disse: a qual eu também aborreço. Vocês estão entendendo? Outras palavras, Deus glorificou a quem estava aborrecendo aquilo, e ele disse: a qual eu também aborreço. Então, observe que a igreja ali, no tempo de Paulo, na primeira era da igreja, porque a primeira era da igreja, ela andou com a unção do leão até ali. Eu quero que vocês prestem atenção, que são 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, existem 4 unções que é a favor da revelação, que protege a revelação, que protege a palavra. O leão, o boi, o animal com o rosto de homem e a águia voando. Essas 4 animais, essas são 4 unções que estão na igreja durante o curso das eras.
ela luta e combate contra o quê? Contra um animal, contra um cavaleiro, um cavalo, que só muda de cor, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Essa unção contra a unção. Esta era a unção interpretativa contra a unção verdadeira. Essa era a unção da revelação contra a unção da interpretação. Amém, irmãos? Então, Paulo tinha a unção do leão. O leão, ali começou a unção do leão, começou o ministério do leão. Por quê? Porque o leão ali era a revelação total da palavra. Era a revelação total da palavra. Ali era a semente original. Ali era o fundamento sendo colocado. Ali era a pedra sendo colocada. Amém, irmãos? Ali era Cristo sendo edificado no coração da igreja. Ali era a doutrina apostólica. Mas ali mesmo, na primeira era, um espírito anticristo começou. O espírito anticristo começou. Não era dividido, não. Não era divisão ainda, não. Era apenas um espírito. Toda divisão começa apenas com um pequeno espírito. E aquilo começou com o espírito anticristo, cavalgando no meio da igreja, sem a igreja perceber, um cavalo branco. Cavalgando. Um cavaleiro com um arco, mas sem flecha. Cavalgando aquele espírito parecido, bem parecido, parecendo Jesus Cristo, montado num cavalo branco, mas não era. Era o espírito anticristo, cavalgando sobre a igreja. Bem sutilmente, sendo introduzido perspicazmente dentro da igreja, sem ninguém perceber. Logo aquilo virou uma obra mais na frente. Logo depois da obra virou uma doutrina. E quando virou doutrina, a igreja rachou. Quem está entendendo, irmãos? A igreja rachou, dividiu-se no meio. Então, se você observar toda divisão que existe, seja na denominação, seja dentro da mensagem, começa com o espírito anticristo e no vencido. Depois uma obra e depois uma doutrina. Estão entendendo? Toda divisão que existe, tanto na denominação, no sistema religioso, como até na mensagem, toda divisão é por causa de uma doutrina. Por causa de uma doutrina. Mas antes que a doutrina prevaleça, tem duas coisas antes: a obra e o espírito anticristo. Estão entendendo, irmãos? Então, se vocês observarem, Deus aborrece isto. E quando isso acontece, desviai-vos deles. Se você observar, havia 2 obreiros no tempo de Paulo que estavam promovendo uma dissensão, pregando uma mensagem que não tinha nada a ver com a mensagem de Paulo. E Paulo disse: eu vos entreguei a Satanás. Olha só, Paulo disse: eu entreguei a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Porque eram 2 obreiros que estavam ensinando, pregando que a ressurreição geral do último dia que vai acontecer ainda, que nós estamos esperando, no dia de Paulo já estava pregando que tinha acontecido. No dia de Paulo eles estavam pregando esse ismo que já tinha acontecido no tempo de Paulo. Aí Paulo disse: não, está errado, isso é um espírito errado, é uma doutrina. A Bíblia diz, Paulo diz: e muitos se apostataram da fé, dando ouvido a esses espíritos. Vocês entenderam, irmãos? E quando isso aconteceu, o que foi que Paulo sugestionou? Qual foi a sugestão de Paulo? Desviai-vos deles. Distancie-se deles.
Fique longe deles. Eu vos entreguei a Satanás para não blasfemar mais. Então quer dizer que blasfemar pensa que é só... Não. Se eu me desvirtuo da palavra revelada à hora, eu estou blasfemando. Quem está entendendo, irmãos? Pois eles fizeram isso. Eles desviaram da fé, fez com que muitos negassem a fé, dando ouvido àquilo. Paulo chegou a dizer, naufragaram um bocado na fé. Naufragaram um bocado. A Bíblia diz, e Paulo disse, que eles levou um bocado com eles. E Paulo diz, afasta-se deles, desviai-vos deles. Por isso que eu sempre digo, sabe? Eu sempre digo, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Presta bem atenção no que eu vou dizer. A Bíblia não é uma só? É ou não é? E por que tem mais de 100 mil igrejas divididas? Sendo que a Bíblia é uma só. Então não vem com essa. Nós somos todos irmãos, temos que amar um ao outro. Eu digo, a mensagem é uma só? A mensagem é uma só. E por que tem muitos grupos separados? Grupos separados. Um crê na linha, um crê nisso, outro crê nisso, outro crê naquilo, outro crê naquilo, outro crê naquilo. Agora, quero que vocês prestem atenção, que no meio de toda a divisão, presta atenção, no meio de toda a divisão entre o povo religioso, quem está certo? A Bíblia. No meio de toda a divisão entre o povo da mensagem, quem está certo? A mensagem. Porém, tem um porém. Tem que haver um grupo na terra que recebeu essa mensagem, que está andando na palavra. Amém, irmão? Tem que ter. Tem que ter alguém no mesmo espírito da mensagem, no mesmo espírito do profeta. Porque se não tiver, estamos perdidos. Pastor, prova para nós isso. É Bíblia, gente. Romanos, Hebreus 4. Hebreus 4, verso 3. A fé de muitos que estavam andando com Moisés não estava misturada com a fé de Moisés. Por isso que não entraram na terra da promessa, porque a fé de muitos não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Vocês estão entendendo, irmãos? Se você observar, quem ouviu de Deus no tempo de Moisés? Arão ouviu uma vez, Josué ouviu, Moisés ouviu. Ninguém mais ouviu. Só esses. Então todos que tinham que caminhar na mensagem, a fé desses tinha que estar misturada com a fé daqueles que ouviram de Deus. Quem ouviu Deus nessa última era? Quem foi que ouviu a voz e transmitiu para nós? Quem foi que ouviu? O William Marion Branham. E a nossa fé tem que estar misturada com a dele. Não pode estar interpretada. Tem que estar de acordo. Amém. Então, se você observar, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque às vezes nós podemos cair na cilada do diabo de nós não estarmos participando de nenhum sistema, mas o sistema pode estar participando conosco. Estão entendendo, irmãos? Porque, vejam bem, eu quero que os irmãos entendam que às vezes as pessoas não entendem, não compreendem. Nós aqui na igreja, por exemplo, nós tentamos ensinar da maneira correta, tentamos aplicar da maneira correta, e tudo isso. Agora, nós observamos que existe por aí muita gente escandalizada, e é necessário que os escândalos venham, diz a Bíblia. É necessário que os escândalos venham. Tem muito crente ainda agarrado em muita coisinha como, sabe de uma coisa,
eu não sei quem crê mais, eu não sei quem tem a verdade, eu não sei aonde é que está a palavra mais, está com confusão. Peraí, calma lá, gente. Calma lá. As pessoas estão desesperadas porque no Brasil tem quase 11 linhas, enquanto que no mundo religioso tem mais de 100 mil. Tinha que estar preocupado era no mundo religioso. Vocês estão entendendo, irmãos? Só que as pessoas têm que entender que essas coisas devem acontecer. Isso deve acontecer. Se a divisão não viesse, tinha coisa errada. Se a mensagem tivesse apoio do mundo, também estava errado. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Se todos na sua casa, todos na sua família, todos na sua parentela aceitassem, também tinha uma coisa errada. Então tudo está indo de acordo perfeitamente com o plano de Deus. Não há nada de errado. As pessoas se escandalizam facilmente demais. As pessoas estão totalmente escandalizadas e elas não sabem que isso é necessário. Sempre foi necessário. Olha, irmão, foi necessário até no céu para Deus saber quem era o anjo e quem não era. Agora imagine só, foi necessário acontecer no céu para diferenciar um anjo do outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou você acha que todos os anjos tivessem tudo certinho, ia cair? Era só a luz que ia cair sozinho. Mas não, foi necessário que aquilo acontecesse para diferenciar um anjo do outro anjo. Mas pastor, não são todos anjos? Sim, você pode também dizer, meu irmão. Mas não são todos crentes? Sim. Eram todos anjos? Eram. Mas uns anjos, alguns anjos, foram feitos, foram criados para poder cair na cilada de Lúcifer. Não pense você que foi o poder de convencimento de Lúcifer que fez isso, não, gente. Ô, gente, presta atenção no que eu vou dizer para você. O diabo não é Deus com letra maiúscula. O diabo é um Deus com letra minúscula. Não pense você que foi o poder convencimento, o poder de convencer de Lúcifer que fez a terça parte dos anjos cair. Não foi, irmão. Aquilo foi só um incremento, aquilo foi só para incrementar. Mas Deus já tinha feito aqueles anjos para isso. Porque se o argumento de Satanás fosse maior, sem que Deus fizesse isso dos anjos, então o diabo tinha mais coisa acima de Deus. É verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Se fosse só o poder do convencimento de Satanás para poder tirar uma terça parte dos anjos, o diabo estava acima de Deus. Não. O diabo teve poder de persuasão? Teve poder de convencimento? Teve. Só que antes disso tinha que ter alguma coisinha dentro dos anjos para inclinar para aquilo que Lúcifer tinha preparado. Estão entendendo, irmãos? Aí o profeta também diz, veja, aqui está, o diabo jamais poderia derrubar Adão, mas Deus fez ela para cair. Aí, tá vendo? Estão entendendo, irmãos? Deus fez ela para que ela pudesse cair, porque ela é um subproduto, a mulher é um subproduto, não é criação original. Então as pessoas não entendem, é necessário que certas coisas aconteçam. É necessário que sobrevenha. Numa grande casa não tem só vasos de honra. Numa grande casa não tem só vasos de honra, tem também vasos de desonra também. Amém, irmãos? Mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo, ela sabe onde está firmada. Ela sabe aonde está firmada. E se qualquer pessoa agora, qualquer irmão, seja aqui dentro, ou até mesmo eu, se eu não sei aonde eu estou firmado, irmão, nessa palavra,
se eu não sei aonde estou firmado, qual é o meu posicionamento, qual é o meu chamado, se eu não sei, se você não sabe, nosso arrebatamento está ameaçado. Nosso arrebatamento está ameaçado. Se você não sabe. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que a noiva desse último dia, sua identificação com a igreja da primeira era é somente tendo a palavra. Aí você fala, peraí, somente tendo a palavra? Irmão, não tem jeito. Porque o espírito seria tão parecido, como é que você, qual é a diferença? Porque vestir veste igual. Crê no que Deus enviou. Recebeu o profeta, também recebeu. Batizar em nome de Jesus, também batizou. Tomar Santa Ceia com pão, asmo e vinho, uma peça, também faz. Então, qual seria a diferença? A palavra, mas isso também recebeu, mas a palavra revelada é central. O centro dela, amém, irmãos? É o centro dela. Se você observar, diz, ó, haverá um alto caminho, já é alto, e no meio do caminho, um caminho. Isaías 75. Haverá um alto caminho, e em cima do alto caminho, haverá um caminho. Dentro do caminho, um caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que a fé para o rapto está onde? Nas mensagens. O profeta diz, as mensagens é a fé para o rapto. Não. A fé para está nas mensagens. Estão entendendo, irmãos? Então, aí está. Eu pergunto uma coisa para vocês. Datã, Abirã e Coré estavam no caminho? Estava. Josué e Caleb também estavam no mesmo caminho? Quem estava no centro? Quem estava no centro, irmão? Josué e Caleb que estavam no centro. Deixa eu perguntar para você: Judas estava no caminho? Estava? Pedro também estava? Quem estava no centro? É isso que é melindroso, é essa parte que as pessoas não entendem. É essa parte que as pessoas não entendem. É um fio de navalha, é bem fino. Quem está entendendo, irmão? Então, a noiva deste último dia, sua identificação com a igreja da primeira era é somente tendo a palavra. Por isso que o irmão Branham disse que a noiva do último dia, na mensagem, se eu não me engano, na mensagem adoção, se eu não me engano, ele disse: a noiva tem que ser ele. A noiva tem que chegar a ser ele tem que chegar a ser ela. Estão entendendo, irmãos? Você sabe que quando o noivo se torna noiva, a noiva se torna noivo, a palavra dele ou a palavra dela é tão boa como a dele. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Então, observe bem. Jesus era um com o Pai. Certo? A Bíblia diz isso, não era? A Bíblia diz que Jesus era um com o Pai. O que o Pai faz, o Filho faz igual? Porque os dois eram um. Então, eles eram unidos pela palavra. Pela palavra. Então a noiva do último dia tem que ser a palavra. Olha o que o irmão vai dizer na mensagem, era de Éfeso, parágrafo 11. A igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual ao original do dia de Pentecostes. Amém? A igreja original, a verdadeira igreja. Então, por que ele fala a verdadeira igreja? Porque existe uma falsa. Aí você fala assim: a falsa é a batista, metodista. Pelo amor de Deus, gente. Está tão falsa assim para ver escancarado? Não é assim não. Está muito evidente para ser falsa. Está muito na cara para ser falsa. O Espírito
espírito falso no último dia que viria nos nossos dias seria tão parecido que, se possível, enganaria o próprio eleito. A denominação está escancarada. Como é que pode ser falsa assim, gente? Está na cara demais. A igreja verdadeira. Você pega, por exemplo, Mateus 25, as 10 virgens. As 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Certo? 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As 10 virgens. Você pensa, aí tem muito pregador que interpreta que as 5 loucas é denominação. Então é virgem, a denominação é virgem. Então a denominação é virgem. Então a meretriz é virgem. Uma mulher adulta é virgem. Pelo amor de Deus. Desperta quando ouve o clamor? Nem desperta. Nem se levanta. Então a verdadeira igreja sempre se esforçará por ser igual ao original do dia de Pentecostes. A igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar ao que foi a primeira. Ao que foi a primeira. Quinto selo 76. Mas ao ouvir um homem de seu gabarito como pregador e como mestre, que escreveu um dos livros mais famosos com que as pessoas leem em todas as partes, e dizer que os apóstolos, que os atos dos apóstolos não eram realmente adequados para o ensinamento da igreja, que coisa! Eu ouvi isso de um homem gabaritado, dizendo que era um mestre e que escreveu muitos livros famosos, dizendo que os atos dos apóstolos não eram realmente adequados para o ensinamento da igreja. A revelação de Jesus Cristo, 13. Assim sendo, Satanás verdadeiramente sabe que a igreja original de Pentecostes, com o poder de Deus, é a igreja verdadeira que Jesus Cristo reclama como sua. Tudo mais é falso. Os irmãos estão entendendo? Agora recordem, Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro de Atos. Os irmãos entendendo? Vou repetir. Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro de Atos. É a continuação. Parado na brecha. Observe. Quero que vocês observem. Os dons têm retornado à igreja. Tudo bem, restauração dos dons. Tais como cura divina e profecia, e falar de línguas, interpretações. E apesar de terrivelmente deturpado, porém ainda isso não foi tirado. Há um muito bom, há um verdadeiro e autêntico dom, um dom de falar em línguas. Há um dom verdadeiro de cura, há um dom verdadeiro. Sim, tem que estar na igreja. Eu sei que há muitos ministérios, e eu digo até na mensagem, que quando falamos que a restauração deste último dia tem vindo, ela tem que ser vista, obrada, praticada e não somente aplicar certos pontos. Existem extremistas, inibidores do poder de Cristo restaurado na igreja, na forma dos dons manifestados, como sendo não somente os atos do comportamento, mas também os atos do poder de Cristo ressuscitado entre o povo. Amém. Um pastor da África me fez uma pergunta. Ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: pastor Vanderlei, de todos os pastores aí do Brasil, a única que eu tive a coragem e uma intimidade de me fazer a pergunta foi só o Senhor. Ele disse assim: pastor Vanderlei, me responde algo. Por que nós vemos muitos ensinamentos e pouco poder? Porque nós vemos muita palavra e pouca manifestação.
muita palavra e pouca manifestação. Eu falei para ele assim: irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer uma coisa para você aqui. Toda árvore, ela não dá fruto todo dia. Existe uma época do ano que ela dá. E quando os frutos acabam, ela continua sendo a mesma árvore. Que entendendo, irmãos? As mesmas folhas. E eu disse para ele: nós estamos vivendo um tempo também de apostasia, de queda. As pessoas já não são mais como antes. Não, presta bem atenção. A Bíblia diz que aqueles sinais seguirão aos que crerem. Falei para ele. Correto? Disse, correto. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Eu disse: nenhum sinal está acima da palavra. Nenhum sinal está à frente da palavra. O sinal tem que estar atrás da palavra. Veja bem, Paulo chegou a dizer: é melhor não ter nenhum sinal do que eu falar duas palavras no meu conhecimento e assim abençoar todo o povo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu falei assim: não que os dons não sejam necessários, são necessários, mas eles não nos salvam, eles não nos posicionam, eles não nos colocam no lugar. Eles não nos colocam. Os dons são bons, as manifestações são bons e tudo mais. Eu prefiro não ter. Se fosse para mim preferir, no sentido assim, de maneira corrente, eu preferia que a igreja não manifestasse nada disso, no sentido de curar o corpo, de curar uma perna, de curar um olho, de curar a cabeça, mas tiver tanto aqui de cima do púlpito e manter sempre a alma sarada o tempo todo. Amém, irmãos? Por que, pastor? Por que você está falando isso? Porque o dom é individual. O dom é individual, a fé é individual. Você fala assim: mas cadê os dons? Irmão, não, presta bem atenção. Você quer dom para quê? Eu quero dom para me curar. O profeta diz: a cura está dentro de você. A cura está dentro de você. O profeta diz: não é necessário ter um dom, alguém pôr a mão sobre você para você ser curado. Ele diz: o dom está dentro de você. Opera isso pela fé. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porém, o dom não te posiciona, o dom não te coloca no céu. Vocês estão entendendo, irmãos? Línguas vai cessar, todas essas coisas cessarão, mas a palavra permanece para aperfeiçoar a igreja. Então eu falei para o irmão: então é isso, irmão. Eu falei assim: olha, irmão, um dia o irmão chegou para mim. Foi lá em Cidrolândia. Eu falei isso uma vez aqui. Um rapaz uma vez lá pegou umas moedas com o irmão Tavinho, e pegou as moedas e jogou na cara do irmão Tavinho. Aquele tanto de moeda caiu no chão. Mas esse irmão tem algum probleminha, porque anda jogando dinheiro fora, tá difícil, né, irmão? Tem que ter algum problema. Aí ele ia na igreja lá, uma igreja da mensagem lá, onde o pastor fala e você não entende nada, muita coisa. Pula e grita. Aí o pastor, ele falou assim: irmão Tavinho, eu já fui na igreja do pastor Vanderlei várias vezes, e eu gosto do ensinamento dele, a gente aprende muita coisa, mas por que ele não pula e não grita? Eu falei assim: responda para ele, irmão, que quando o Espírito Santo me atingir, eu pularei. Mas eu não vou sair pulando só porque eu quero pular, não. Deixe o Espírito Santo fazer isso para mim. Amém, irmão? Você está entendendo? Você está aí no banco aí, se o Espírito Santo atingir você, não segura não. Dá glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Bate palma, não segura não. Desde que o Espírito Santo tenha atingido você. Desde que não seja uma emoção, desde que não seja uma carnalidade. Porque mesmo nesse corpo, nós podemos discernir se aquilo é Espírito Santo ou não. Amém? Amém, irmãos? Muito bem, nós vamos ficar de pé.
Graças a Deus. A noiva do Senhor Jesus Cristo tem que estar centralizada o tempo todo. Centralizada. Sim. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Conhecer demais também deixa o crente sem fazer muitas coisas. Conhecimento demais conhecimento demais faz com que você não jejue. Conhecimento demais faz com que você não consagra, não ore de madrugada. Olha, é bom ter conhecimento, é bom ter revelação, mas você tem que vigiar se essas coisas não estão sendo sumidas na sua vida. Entendendo, irmão? É desse jeito. Existe igreja da mensagem aí, ó, que não está nem querendo mais orar, não querendo mais consagrar, nem fazer mais nada. Negócio só conhecimento. Só mensagem de mistério. Isso aí afoga o povo. Está entendendo? Temos que ter. A oração continua. Tudo continua. Amém, irmão? Tudo continua. O choro deve continuar. As lágrimas devem estar derramando. O soluço, diz o profeta, tem que estar continuando. O profeta disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, olha. O profeta disse, eu me preocupo quando eu vejo bancos da igreja seco. Ele falou isso. Vai falar o quê? Eu me preocupo quando eu vejo os bancos da igreja seco. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Irmão Brando disse, todo cristão que vem diante de mim, eu olho primeiro o joelho dele na calça. Como é que tá? Está lisinho, passadinha. Está bem passadinho, né? Isso mostra que não tem mancha de oração. Irmão Brando diz isso. Vocês estão entendendo, irmão? Eu tenho aqui a mensagem, irmão Brando falando aqui. Ó. Então, irmãos, Deus continua sendo o mesmo. O que Deus exigiu ontem é o mesmo que exige hoje também. Se Deus salvou um homem lá atrás, nas bases da sua palavra, está salvando o mesmo homem nas mesmas bases hoje. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, perdoa as nossas dificuldades. Perdoa, Senhor Deus, que nós possamos nos chegar mais na presença do sol. Ó Deus, que nós possamos ser crentes mais ávidos, ó Pai querido, e não estar satisfeito apenas em vir à igreja, nem satisfeito apenas de vir e sentar e ouvir um bom sermão. Não, tira de nós, Pai, esse acomodamento, Senhor. Que nós possamos penetrar no Espírito Santo, na oração, na consagração. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, o Senhor não está de olho, o Senhor não está prestando atenção na roupa que nós vestimos, o que nós vamos comprar, o que nós fizemos, mas temos que estar vestidos, mas o Senhor está prestando atenção na atitude de espírito que nós levamos. Abençoa, Senhor, perdoa. O Senhor não está nem de olho na pintura que foi colocada na igreja, e nem nos bancos novos. O Senhor está de olho na atitude de espírito, no elevo espiritual da igreja. Porque o Senhor não vai arrebatar bancos, não vai arrebatar pintura, não vai arrebatar livros, vai arrebatar pessoas. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Abençoa nossa alma, Senhor. Que ela possa estar sempre alimentada com a palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir, domingo. E na segunda nós teremos a passagem de ano, começando o culto às 21 horas aqui. Amém, irmão? Na segunda-feira, dia 31, a partir das 21 horas. Deus abençoe a todos, irmãos. Até domingo, se Deus permitir. E amanhã no Jardim das Rosas, às 19 horas e 30 minutos. Deus abençoe.